Até a lição anterior, até o vídeo anterior, nós estudamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E é uma carta em que Paulo vem corrigindo, chamando atenção, até dando bronca nos irmãos por várias coisas erradas, coisas da vida, coisas do cotidiano, coisas da convivência, mas que aquela igreja precisava ser devidamente orientada, corrigida, educada, para que estivesse fazendo as coisas de forma correta. Em alguns pontos da carta, Paulo foi até um pouco duro, um pouco bem ríspido mesmo, né, dizendo com todas as palavras que aquela igreja está fazendo errado, que aquilo não poderia acontecer. Não era tudo, nem todos, mas tinham várias pessoas influenciando ações ali, e essas ações e essas coisas que estavam acontecendo iam contra tudo que Jesus havia ensinado. Então, talvez você imagine que depois de receber essa carta do pastor fundador da igreja, vamos dizer assim, né? Paulo fundou a igreja de Corinto, talvez você imagine que a igreja se corrigiu, mas infelizmente não. Alguns irmãos tiveram comportamentos piores até. Alguns irmãos rejeitaram a correção, rejeitaram as palavras de Paulo e até o agrediram quando ele foi lá. A igreja continuava tendo comportamentos, como diz o nosso autor, pouco saudáveis, né? Comportamentos ruins, comportamentos que não faziam bem à igreja. E reagiram negativamente às tentativas de aconselhamento. É tão ruim quando a gente tenta aconselhar alguém, a gente está vendo que a pessoa vai se dar mal, vai dar errado aquela empreitada da pessoa, porque ela está fazendo da forma errada, ou porque ela não está vendo alguma parte daquele todo, e aí você tenta orientar, você tenta ajudar, você tenta falar com a pessoa, e a pessoa simplesmente não lhe dá ouvidos, né? Ela recusa o seu aconselhamento. Ela fica de mal com você, ela faz bico, né? Ela diz que tem mais experiência que você e ela simplesmente não lhe ouve. Pior ainda quando acontece, como aconteceu com Paulo, das pessoas ficarem agressivas e atacarem a Paulo. Veja, quando você fala alguma coisa para alguém e a pessoa não quer receber aquela orientação, uma das primeiras coisas que ela faz normalmente é desqualificar você, dizer que você não sabe nada sobre aquele assunto, que a situação pela qual ela está passando é uma situação completamente diferente, que não tem nada a ver com isso aí. Então as pessoas, elas refutam os aconselhamentos, refutam as orientações e muitas vezes desqualificam quem está tentando aconselhar, orientar, que é um ato de amor, mas é um ato que precisa também ter amor para receber, senão as pessoas não conseguem entender, aproveitar a experiência dos outros para evitar passar pelos mesmos problemas. E aí, Paulo tem as suas orientações rejeitadas, tem a sua reputação agredida, a sua pessoa agredida, e ele passa a escrever uma segunda carta. Essa segunda carta tem um tom de defesa, tem um tom não é justificativa, mas de embasamento do seu ministério, né? Porque o ministério dele é o ministério dado por Jesus. Qual a mensagem de salvação? A mensagem de salvação, ela estava em torno da sua vida, ele precisa mostrar isso agora, ele precisa testemunhar disso agora, simplesmente porque a igreja rejeita a sua orientação. Que coisa triste quando as orientações são rejeitadas, quando as pessoas não aceitam
aquilo que a gente está tentando fazer para ajudar. Bom, essa é a lição de número 9 da revista Palavra e Vida, edição número 79. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá no site, baixar uma versão em PDF, estudar conosco, ou até mesmo estudar sozinho, usar em sua igreja, como você preferir. Essa revista tem por tema Corpo e Unidade, Corpo e Unidade, foi escrita pelo pastor Valtair Miranda e fala das cartas de Paulo aos Coríntios. E a gente já viu até a lição número 8 da primeira carta e vamos partir para a segunda carta hoje na lição de número 9. E o nosso tema, nosso texto se estende pelos 2 primeiros capítulos de 2 Coríntios, que dizem assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também nós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças e nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que lestes e bem compreendeis, e espero que compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com essa confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar e encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu,
Porém, por minha vida, toma Deus por testemunha de que para vos poupar não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Isso escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que eu tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade do meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Bom, a primeira parte, o primeiro tópico da nossa lição, tem por tema o contexto da história de 2 Coríntios. Então, depois de ter escrito a primeira carta aos Coríntios, Paulo foi surpreendido pela rebeldia daqueles crentes. Ele achou que aquela carta do pastor fundador, daquele que organizou a igreja, aquele que tem autoridade, conhece a comunidade, escrevendo uma cartinha ali, pedindo que algumas coisas não fossem feitas, orientando outras, os crentes tomassem jeito, tomassem o rumo certo e fizessem as coisas de forma correta. Mas eles estão relutando em seguir as orientações de Paulo. Muito pelo contrário, começaram a duvidar da idoneidade de Paulo como ministro de Cristo, como pastor, como enviado, como apóstolo, E aí Paulo reage com energia. Ele até fala aqui que ele prefere não ir a Coríntios. Sabe, eu precisava ir lá. Eu mandei a carta, eles recusaram, eles recusaram. Eu vou aí ter com vocês. Não, eu não sei se eu vou não. Sabe por quê? Porque se eu for eu vou falar umas poucas e boas. Paulo era homem, Se eu for eu vou falar umas verdades e vou ferir alguns daqueles crentes, alguns daqueles irmãos. Então, Paulo, ele pesa se deve ou não deve ir. Aliás, essa é uma postura que nós precisamos ter o tempo todo. Na hora que somos contrariados, na hora que alguém erra conosco, na hora que alguém deixa de cumprir alguma coisa que nos prometeu, nós somos ávidos em ir cobrar, em esbravejar, em falar poucas e boas àquela pessoa. Mas Paulo está pesando aqui, olha, são irmãos. São irmãos em Cristo, são salvos. Tem umas coisas erradas, estão fazendo umas coisas erradas, mas todos nós fazemos coisas erradas. Então ele prefere não ir. Para quê? Para que ele
não faça uma reprimenda, não faça uma repreensão que seja muito mais severa do que aqueles crentes poderiam suportar em amor. Veja, nós precisamos sim chamar a atenção daqueles que estão errados, com testemunho na frente do pastor, com aquela forma toda que está descrita lá na Bíblia, mas a gente tem que ter uma coisa chamada tato. Para falar, nós precisamos ter tato. Precisamos falar o que tem que ser falado, mas precisamos falar aos irmãos com tato, com cuidado. Até quando a gente prega o evangelho para uma pessoa que não é crente, a gente precisa ter muito tato, muito cuidado, porque se dependendo do que eu falar, eu vou fazer com que aquela pessoa nunca mais queira seguir ao evangelho, o evangelho, não queira mais ouvir falar daquilo ali. E aí, Paulo, para não ir ter com os crentes, né, manda uma segunda carta. Né? E essa segunda carta tem duas divisões, por assim dizer, duas partes que a gente pode perceber que são bem definidas. Do capítulo 1 até o capítulo 9, Paulo está suave, Paulo está, como se diz, ponderando, falando de tribulação, falando de consolação, falando de justiça, falando assim, coisas calmas e tranquilas. Mas do capítulo 10 ao capítulo 13, ele é mais contundente do que ele foi na primeira epístola. Ele é muito mais agressivo. Agressivo é uma palavra feia, né? Parece que a gente está indo lá e vou bater no outro. Mas ele está sendo contundente. Ele está dizendo que está errado, vocês estão errados. Estão teimando que eu já falei para parar. Eu já falei para mudar, né? E vocês não me atendem, não é assim que a gente briga, né? E aí a gente percebe então esses dois momentos, duas partes nessa carta. E aí algumas situações diferentes são atribuídas a esses dois tipos de linguagens, a esses dois tipos de comportamento. Uma delas é que Paulo teria escrito estas duas partes, do 1 ao 9 e do 10 ao 13, em dois momentos distintos. Então é como se eu não tivesse 1 Coríntios e 2 Coríntios, é como se eu tivesse 1ª, 2ª e 3ª. Mas por algum momento, essas duas partes foram consolidadas numa só. Né? A teoria, né, os estudos parecem apontar que esses dois textos são dois textos de momentos diferentes. Um texto de um momento em que ele ainda está bravo e um texto de um momento que ele está mais light. Né? Entre a primeira e a segunda carta ocorreram, alguns eventos. E um deles foi que depois que Paulo mandou a primeira carta, ele foi visitar a igreja. Né? Ele foi lá, alegre, feliz e satisfeito, fazendo o quê? Esperando que aqueles crentes tivessem se corrigido. Né? E o que a gente tem, o que a gente retira da carta é que ele foi insultado, ele foi agredido por um membro da comunidade. 2 Coríntios 2, 1, o início do 2º capítulo: isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Então eu não quero voltar aí não. 2 Coríntios 12, 14 e 13, 1, são dois versículos que falam ali, 12 e 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado. Está falando de recurso financeiro. Eu estou pronto para ir e olha, eu não vou ser pesado para vocês não, pois não vou atrás dos vossos bens. Eu não quero dinheiro. Eu não estou indo aí por causa de dinheiro, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. 2 Coríntios 13, 1. Esta é a terceira vez em que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas,
toda a questão será decidida. Olha, eu vou aí para botar um ponto final nesta história. E eu não vou ser pesado para com vocês. Eu não quero que vocês me deem dinheiro nenhum. Esse negócio de dinheiro está dando confusão, eu não quero ser pesado para vocês. Paulo está fazendo referência a alguma confusão monetária que aconteceu ali. E acontece, inclusive, nos nossos tempos. A gente vê alguns pastores, infelizmente, que, sim, trabalham pelo dinheiro, né? Mas a gente vê pastores que fazem a obra e às vezes a gente vê igrejas agredindo esses pastores, dizendo que eles querem do dinheiro, querem o dinheiro. Bom, o fato é que depois de retornar a Éfeso, né, provavelmente ele deve ter escrito o conteúdo da segunda parte da carta, ou seja, ele deve ter escrito primeiro a 2 Coríntios de 10 a 13. E essa sensação é uma sensação energética, né? Paulo, a gente vai estudar esse texto ainda, ele está com palavras fortes, ele tem um tom de defesa do seu ministério, do seu apostolado, né? E ele diz que esta carta teria sido enviada a Corinto por Tito. Então veja que ele escreveu 1 Coríntios, foi visitar a igreja, voltou lá agredido, escreveu uma segunda carta que teria sido do capítulo 10 até o capítulo 13 de 2 Coríntios, e quem leva esta carta é Tito, né? E ele chama lá em 2 Coríntios 10, 13, carta de lágrimas, né? 2 Coríntios 10 a 13, provavelmente é o que ele chama de carta de lágrimas em 2 Coríntios 2, 4, né? Ele escreve aqui em 2 Coríntios 2, 4, o quê? Porque por meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então, essa carta que Paulo faz referência em 2 Coríntios 2, versículo 4, provavelmente é a carta composta do capítulo 10 até o capítulo 13. Então ele mandou a primeira carta, foi visitar a igreja, foi agredido, foi insultado, voltou, provavelmente escreveu 2 Coríntios de 10 a 13 como uma segunda carta, mandou Tito lá. Essa carta deve ser o que ele chamou aqui de carta de lágrimas, né? Que escrita com muita tribulação, com angústia no coração, com lágrimas. Veja, às vezes a gente escreve umas coisas desaforadas para os outros, mas não desaforada de desabafar, mas de falar verdades que aquela outra pessoa precisa ouvir. A gente não deve fazer isso com prazer, a gente não pode fazer isso com prazer. A gente tem que fazer isso com lágrima, com tristeza no coração. Quando eu falo uma palavra dura para um irmão, se eu tiver que fazer isso e eu precisar fazer isso, eu tenho que fazer. Faz parte. Né? Faz parte da vida falar o que tem que ser dito, falar o que está na Bíblia. Mas a gente, quando está apertando alguém, a gente tem que saber com isso que é triste, né? É triste, porque são irmãos nossos. Né? Então, na realidade, a 2 Coríntios seria 2 Coríntios 10 a 13 e 2 Coríntios de 1 a 9 seria a 3 Coríntios, seria uma terceira carta enviada, ok? Depois que Tito visitou a igreja, ele trouxe boas notícias, né? E depois que ele trouxe boas notícias, aí Paulo escreve esses primeiros 9 capítulos falando de consolação, com uma linguagem mais amena, uma linguagem mais branda, conciliadora, uma linguagem mais light. Por que essas cartas foram juntadas, né, foram fundidas em uma carta só, e por que foram invertidas? Bom, ninguém sabe, né? A gente sabe que as cartas antigamente, os livros, as epístolas eram copiadas, eram feitos por copistas, em algum momento a ordem trocou e ficou desse jeito, né? E a gente não tem um histórico para dizer por que isso aconteceu, mas tudo leva a crer que as cartas funcionam assim. 1 Coríntios, Paulo chama a atenção da igreja por coisas que ele ouviu, né? Depois ele vai na igreja, volta chateado, escreve uma carta dura, 2 Coríntios de 10 a 13, manda Tito levar
esta carta à igreja, Tito volta com boas notícias de que a igreja agora estava quebrantada com aquilo, e aí ele escreve a carta que seria a 2 Coríntios de 1 a 9, fazendo menção à segunda carta, que ele chamou de carta de lágrimas. Não, ele não chamou de carta de lágrimas, nós é que chamamos assim, né? Ele diz que escreveu a carta em lágrimas, ok? Então esse é o contexto do que vai aparecer aqui em 2 Coríntios. O Deus de toda a consolação é o nosso segundo tópico, né? E ele começa a carta, 2 Coríntios capítulo 1, com uma bênção bonita, né? Que tem como tópico básico o Deus de toda consolação. Ele começa: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, e a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos da Acaia. Graça a vós, outros, e paz, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, misericórdia e consolação. E aí ele vem falando de conforto, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, Paulo já começa abençoando aqueles irmãos, falando de um Deus de misericórdia, um Deus para que quando a gente erra, é um Deus misericordioso, ele nos perdoa, ele entende se nós confessarmos e pedirmos perdão, e nos perdoa. Então ele é misericordioso e nos consola, porque isso aí deu muita confusão, deu muita treta, deu muita tristeza, e nós precisamos que Deus nos conforte e nos console, né? E fala que ele consola os aflitos e com o mesmo conforto que nos recebemos. Então a gente recebe este consolo, e esse consolo, essa força, essa energia, esse conforto, nós precisamos passar para as outras pessoas. O termo consolar aqui, original do grego, não se refere apenas a animar alguém, mas também conceder energia, né? Então é aquela história do dar força para alguém. Por que eu consigo dar força para alguém? Por que eu consigo animar alguém no meio do seu problema? Porque no meio do meu problema, Deus me animou, Deus me confortou, Deus me consolou, né? O nosso autor fala que Paulo utiliza a metáfora de dar partida num carro sem bateria descarregada. Eu creio que o texto saiu equivocado, porque não tinha carro com bateria naquela época, só tinha com cavalo. Então eu creio que ele quis ilustrar alguém que usou esta metáfora. Mas é como se fosse isso, né? Eu tô com meu carro, a bateria arriou, não funcionou, então vem um outro camarada, liga a bateria do carro dele na bateria do meu carro, liga o carro dele, eu dou partida no meu, e aí ele dá carga na minha bateria e eu posso seguir. Então, com a consolação, com a carga, com energia, é ruim falar de energia, porque tem algumas coisas místicas por aí, energia positiva, não sei das contas, nada disso não. Mas com a força que Deus nos dá para prosseguir, com a consolação, com o conforto que Ele nos dá perante os nossos problemas, perante os nossos os enfrentamentos que nós temos na vida, nós temos sim energia, condições, conforto a dar para os outros. Nós somos fortalecidos por Deus. Para compartilhar, a gente precisa compartilhar este fortalecimento com os outros, né? E Paulo faz uma conexão, ele chama de intrínseca, ou seja, de si próprio, de sofrimento e consolo, né? O crente, aliás, todos nós passamos por sofrimentos, por problemas, seja por doença, aperto financeiro, ansiedade porque tem alguma decisão que eu não sei como é que eu vou tomar, né? E Deus deixa que essas coisas aconteçam, mas deixa que essas coisas aconteçam para que nós cresçamos. 1 Coríntios 10,
13, a gente já leu no passado, em algum dos vídeos lá para trás, diz que nós, porém, não nos gloriaremos sem... Não, isso é 2 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permite que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, Deus nos dá provações, ou melhor, Ele nos permite passar por provações, tentações e problemas, mas Ele não permite que nós passemos por tentações, provações e problemas mais fortes do que nós podemos suportar. A gente aprende que a nossa capacidade, a nossa energia, a nossa força, o nosso limite para fazer as coisas está muito além daquilo que a gente imagina. Quando você achar que você, puxa, não tem mais carga nenhuma, não tem mais jeito de fazer, ainda tem muita coisa para fazer, só que você tem que fazer bastante força e você ainda consegue. Em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Deus deixa que passemos por problemas, por necessidades, por tentações, mas para que a gente possa crescer. Por isso, sim, há esta conexão intrínseca entre sofrimento e consolo, entre sofrimento e fortificação, tá certo? Em 2 Coríntios 8, ele vai se referenciar a uma aflição específica que ele enfrentou na Ásia, na província romana da Ásia, possivelmente na cidade de Éfeso. Ele não fala o que aconteceu, mas ele fala que ele ficou tão mal, mas tão mal, que deu por certo sua morte, né? Ele temeu pela sua vida, ao ponto de ficar desesperado pela a sua vida, né? E o desesperado aqui não sei mais o que eu vou fazer da vida, mas algo do tipo, eu sei que daqui eu não vou passar, né? Isso é que Paulo perdeu a esperança de ficar vivo. Versículo 8 de 2 Coríntios 1. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos veio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus, no Deus que ressuscita os mortos. Então, veja que Paulo aqui está falando da necessidade, da confiança, da providência divina no meio da tribulação, no meio do problema. Essa carta é uma carta de consolação. Problemas estavam acontecendo na igreja. Não tenha dúvida que tinha crentes fiéis e crentes muito errados, né? E esse povo estava brigando, e isso estava causando confusão dentro da igreja, e as pessoas estavam ficando tristes, entristecidas com isso, né? Providência divina, versículo 9, a fim de que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, ok? Terceira parte da nossa lição vem falando dos dois lados do evangelho. Então essa sessão tem um trecho que começa em 2 Coríntios 1, 12 e vai até o final do capítulo 2. E aí, o que Paulo está explicando nessa parte é por que ele demorou a visitar a igreja de Corinto. Então, teve a questão da doença, ele ainda estava triste com... Estava a questão da doença? Não, perdão. Aqui não diz que é doença. Do sofrimento, né, e da provação que aconteceu na Ásia. Então, ele não diz o que é. Mas teve um problema ali, que ele não se abre. Mas... teve também todo o problema de relacionamento com a igreja, né? E ele não queria ir ter com a igreja triste com a igreja. Ele queria ir ter com a igreja feliz, alegre e satisfeito
de que a coisa toda estaria resolvida. Né? No versículo 14 do capítulo 2, ele usa uma imagem de uma coisa militar, de uma parada militar. A vitória de Cristo no ministério apostólico é o título, é o tópico do trecho, mas, porém, graças, porém, a Deus em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Triunfo aqui está ligado com uma imagem de final de batalha, final de guerra, que havia ali no Império Romano. Lembra? Paulo está vivendo ali logo depois de Cristo. O Império Romano tinha dominado ali toda a volta do Mar Mediterrâneo, todas aquelas terras ali praticamente, e volta e meia o Império Romano saía em batalha, e quando ganhava a batalha, quando ganhava a guerra, entrava na cidade em marcha triunfal. Tipo aquele desfile que a gente vê no 7 de setembro, né? Só que eles estão vindo da guerra, e estão vindo fortes, imponentes, né, com a postura de vitória, e entram na cidade como uma entrada triunfal, uma entrada militar, um desfile militar. Isso era para mostrar os frutos desse ministério de Paulo. Paulo queria voltar, mas ele queria voltar de uma forma triunfal. Não ele se exaltando, mas que as coisas, as dificuldades da igreja teriam sido vencidas no amor de Deus. Né? Essas paradas eram boas para o povo quando via o seu exército voltando em marcha triunfal, vencemos, mas também eram horríveis para os povos vencidos, porque viam o exército inimigo marchando de forma triunfal e o povo se sentia mal porque o povo estava derrotado, né? Era a derrota. E aí, na analogia de Paulo, Deus é o nosso general vitorioso e os crentes são o despojo de guerra, que são conduzidos triunfalmente diante do mundo, né? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Cristo nos conduz em triunfo. Cristo é o general que vai levando o seu exército e nós conduzidos como despojo de guerra, seja despojo de guerra, muitas vezes a pessoa imagina ali o escravo sendo levado, né, o cativo, mas os libertos também. A gente vai lá e, por exemplo, teve um problema agora na faixa de Gaza, lá em Israel, e o governo brasileiro foi lá e resgatou alguns brasileiros, trouxe de lá, né? Trouxe em paz, não sei, de repente teve que trocar tiro com alguém, não sei, não saiu notícia nenhuma, mas poderia acontecer. Se não aconteceu, poderia acontecer de ao se deslocar para lá acontecer algum imprevisto. Então pegou-se aquela população que era brasileira e trouxe de volta para o Brasil em marcha triunfal, em triunfo, conduzido em triunfo. Tá certo? Então, a imagem que Paulo está falando aqui é esta. Nós, crentes, conduzidos em triunfo por Deus. Né? O que Paulo está querendo dizer nessa imagem, que ele quer enfatizar que os crentes em Cristo, eles não podem passar desapercebidos. Né? Vem o exército na frente e aquele povo vitorioso atrás, aquele povo escoltado atrás. Quando a gente vê uma escolta na rua, quem vem atrás da escolta ou conduzido pela escolta não fica desapercebido. Geralmente a gente vê batedor, aqueles motociclistas que fecham o trânsito, vai passar gente importante. Às vezes não, às vezes é bandido, às vezes é alguma coisa ali que a polícia está conduzindo, é um material perigoso, né? Às vezes tem uma peça muito grande na estrada, vem um batedor à frente e outro atrás, aquele carrinho com aquelas bandeirinhas, né? Para quê? Para sair da estrada, que a peça é larga, pode esbarrar e pode dar problema, tá certo? Os crentes não passam desapercebidos. E aí Paulo ainda faz um comentário, faz uma comparação, que nós somos o aroma disso.
né? Porque nós somos para Deus o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. E aí, esse aroma, ele vem fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que se perdem. Os que são salvos, né, é aroma para a vida, cheiro gostoso, né? Aqueles que se perdem são cheiro para a morte, aquele fedor, vamos dizer assim, né? E Paulo vem fazendo esta comparação, tá certo? A parada triunfal romana era festiva, às vezes indesejável para aqueles que foram derrotados, como no caso quando os judeus foram levados pelo general Tito para Roma após a guerra judaico-romana nos anos 70, né? E aí o imperador marchava a Roma levando cativo aquele povo judeu. Aí era muito vergonhoso, né? Mas Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo para a vitória, para a vida, tá certo? E precisamos entender isso. Aqueles que não aceitam, para a morte, né? É cheiro de morte para a morte. Mas nós que aceitamos e que trabalhamos na obra, somos cheiros de vida, o bom perfume de Cristo, cheiro de vida para a vida. O Evangelho não agrada a todos e nunca vai agradar, e Paulo tem consciência disso quando escreve a carta aos Coríntios, mas ele esperava que a igreja fosse um pouquinho mais conciliadora. 2 Coríntios 2,16, para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida, e para essas coisas, quem está à altura? Né? Para os crentes, a vida eterna, e para os incrédulos, a morte eterna. Partindo para a conclusão, na primeira carta, Paulo se apresenta como comissionado diretamente por Deus, assim como em todas as outras obras. Nessa, ele coloca Timóteo como seu coautor. Ele não sabe se Paulo já estava com problema de visão, se já não conseguia enxergar, se não conseguia escrever, o que estava acontecendo, mas Timóteo ajuda ele a escrever, né? E era conhecido da igreja, Timóteo era conhecido da igreja, apoiou Paulo durante a plantação da igreja de Corinto, tá? Então veja que Timóteo estava pertinho de Paulo ali na implantação da igreja. E um fato interessante, porque a gente repete isso muito, graça e paz, irmãos, né? Graça e paz é um cumprimento que Paulo acaba usando em várias das suas cartas. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse aqui, nesta carta, no final, ele usa este cumprimento, acho que não é no final dessa, é lá no início, né? Graça a vós outros e paz da parte de Deus. Está lá no versículo 2 do capítulo 1. Graça e paz. E tem outros lugares, em outras cartas que Paulo usa. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, é interessante perceber que graça e paz são duas palavras-chave. Você já deve ter ouvido, por exemplo, os judeus se cumprimentarem com shalom, paz, né? Então, um judeu, pelo menos os mais antigos, encontrava com o outro e shalom, paz, se cumprimentava com paz. Os gregos, crentes gregos, se cumprimentavam com graça, né? Então, quando Paulo fala graça e paz, ele está fazendo uma saudação que mistura a saudação dos gregos e dos judeus. Que coisa engraçada, né? Aliás, o próprio nome de Paulo, às vezes a gente ouve, porque Deus mudou o nome de Paulo. Na realidade, Paulo tinha um nome grego e tinha um nome hebraico. O nome hebraico era Saulo, Saul, né? É um nome de origem hebraica. E em grego, ele tinha o nome de Paulo. Tá certo? Então, Deus mudou o nome dele, ele mudou de nome. Não, ele passou a usar o nome grego. Ele resolveu passar a usar o nome grego. Ok? Ao combinar, então, essas duas expressões, graça e paz, ele está fazendo uma saudação que talvez seja estranha para os dois, tanto para o grego quanto para o judeu.
Mas ele está mostrando que a salvação em Cristo é um negócio que não está atrelado a uma cultura específica, a uma nação específica, a uma situação específica, né? A igreja de Deus é uma igreja universal. Não é no sentido universal de ser do mundo todo. Ela é uma igreja de todas as partes do globo e de todos os tempos. A igreja para Deus não é a igreja local em que eu congrego, né? A igreja para Deus é o conjunto de todos os salvos em todos os tempos. E isso é acima de todas as culturas, independente do jeito como se cultua. Se não estiver errado à luz da Bíblia, não tem problema. É difícil muitas vezes a gente aceitar, entender ou olhar sem torcer o nariz um culto de uma outra nação. Por exemplo, a gente vai para um culto africano, culto crente, né, cristão, crente cristão evangélico africano, você não vai entender muito bem por que eles cantam tanto, por que aquele ritmo e não as músicas e clássicas dos hinos. Os hinos são bonitos, mas eram dentro de um contexto. Lá na África é outro contexto, é uma outra cultura, mas a graça de Deus e a paz que excede todo o entendimento é supracultural, está acima de todos os povos, línguas, raças, nações, né? Como diz o cântico lá, de todos os povos, línguas e nações, muitos virão te louvar, tá certo? Então Paulo, ele tem essa visão. A igreja de Deus é uma igreja universal, supracultural, e por isso ele acaba usando o graça e paz para pensar e agir. Bom, Deus é capaz de ressuscitar mortos. Claro que ele é capaz de curar uma doença, tá certo? Então, porque eu estou doente, Deus pode me curar? Pode. Só que eu preciso saber primeiro se ele quer, se é da vontade dele, se ele tem algum plano para você ou para mim nessa doença. Porque às vezes ele quer, vai te curar, mas você vai passar um apertinho ali para aprender a lidar com aquele sofrimento, com aquela doença. Ou ele não vai curar, porque a doença é para a morte. Ou ele vai curar, enfim. A gente não pode dizer que uma coisa vai ser assim ou assado. O importante é entender que a vontade de Deus é soberana e a vontade de Deus será cumprida de qualquer forma. Ok? A pregação do Evangelho. Como você compreende a antipatia que a pregação do Evangelho pode gerar em certos contextos? A pregação do Evangelho sempre vai gerar alguma antipatia. A gente pode tentar fazer da forma mais delicada, com bastante tato, com bastante cuidado, mas a pregação do Evangelho, ela confronta as pessoas. A mensagem do Evangelho, céu e inferno, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Se não aceitar o sacrifício, a gente não se reconcilia com Deus e está eternamente separado dele. Essa mensagem é uma mensagem que incomoda as pessoas. E aí, quando a pessoa aceita o Evangelho, que você vai explicar que ela não pode mais brigar com os outros, que ela não pode ter mais a sua vontade, que é menos a minha vontade, mais a vontade dos outros, né? Você mostra uma mensagem antipática. Quando Paulo está orientando aquelas pessoas, ele está fazendo com amor no coração, mas ele precisa ser duro, precisa dizer que a ceia está uma bagunça danada, vocês não estão tomando ceia não, vocês estão fazendo confusão. Que coisa é essa de ficar enfiando a mão na mesa e pegando cada um na hora que quer e comendo? Parece um bando de esfomeado, não tem comida em casa. Como você fala uma coisa dessa sem agredir alguém? Sem que a pessoa se sinta agredida. Mas às vezes você tem que falar. Faça com o máximo de cuidado, faça com o máximo de carinho, faça com o máximo de amor. E se você tiver que fazer e for desse jeito, chore, porque você está fazendo alguma coisa que é desagradável, porque chamar a atenção de alguém é sempre desagradável. Devido à presença de Cristo na vida dos crentes, é possível ser um cristão de maneira oculta, crente X9, crente agente secreto. Ninguém sabia que ele é crente. Você é crente? Poxa vida, eu não sabia disso, né? É oculto, mas você não pode ser oculto. O crente
nunca pode ser oculto. Não há como ser sal da terra e ser luz do mundo se não fizer diferença no sabor e não iluminar o ambiente em que você está. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal não salgar, de que mais serve senão para ser jogado fora? Não se acende uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire. Sim, coloca-se no lugar alto para iluminar todo o ambiente. Que Deus nos ajude a iluminar o ambiente e salgar o mundo, fazendo a diferença, fazendo a sua vontade. Amém?